Oi, galerinha, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Lucas e já estamos na nossa 29ª aula para o 9º ano do ensino fundamental. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre um assunto que a gente discutiu quando a gente falou da Primeira Guerra Mundial, mas a gente não entendeu o seu conceito num todo. A gente vai ver o que foi o imperialismo, principalmente no continente africano e asiático, e como que aconteciam movimentos de resistências ao imperialismo naqueles continentes. Então, vamos lá para a aula? Observem aí. Imperialismo consiste numa política de expansão e o domínio territorial, cultural e econômico de uma nação sobre outras. Nessa perspectiva, estados poderosos procuram ampliar e manter seu controle ou influência sobre povos ou nações mais fracas. Cabe aqui também citar uma distinção entre colonialismo e imperialismo, porque, apesar de parecerem seus conceitos, eles se distinguem. Colonialismo sugere controle político, abarcando incorporação de território e perda da soberania pela força militar. O imperialismo se refere ao domínio que é exercido tanto do ponto de vista formal quanto informal, direta ou indiretamente, porém, como o mesmo resultado, que é o controle político e econômico da região. Portanto, com o imperialismo não há anexação do país que recebe a influência. Então, basicamente, o imperialismo vai se distinguir do colonialismo, porque o colonialismo tem essa característica de ter a anexação do território dominado ao território dominante, como é, por exemplo, as colônias da América que foram, em determinados momentos, colonizadas pelos países europeus. Então, essa é uma das características do colonialismo que não está empregada no imperialismo. Por quê? Porque o imperialismo ele também é essa arte de dominação do dominado com o dominante, mas não tem a anexação do território. Então, essa dominação ela pode ser uma influência política, uma influência econômica, uma dominação mais social. Então, ela acontece tanto formal quanto informalmente. Para melhor entender, a gente vai entender quando a gente vê agora como que aconteceu o imperialismo na África e na Ásia, dando exemplos para vocês. Observem. Contexto do imperialismo na África e na Ásia. O imperialismo foi o processo de expansão colonial promovido pelos estados europeus industrializados na África e na Ásia, a partir da segunda metade do século XIX. Naquele momento, a Europa passava pela segunda revolução industrial, então a gente tem que entender por que a segunda revolução industrial impulsionou esse processo de imperialismo. Quais são as características da segunda revolução industrial? O uso de novas fontes de energia, o petróleo e movimento da água para geração de eletricidade, desenvolvimento acelerado dos transportes e das comunicações e formação de grandes oligopólios e do capital financeiro. Esses oligopólios são grandes monopólios de poder econômico ou de terras, enfim, que vai se expandir principalmente nas regiões da Europa. Continuando, quais são os interesses dessas potências imperialistas? Eles tinham os principais objetivos. Primeiro, adquirir matérias-primas para a expansão industrial, como o petróleo e o látex, buscar novos mercados consumidores e áreas para investir os capitais excedentes. Então, eles tinham muito acúmulo de capital nas mãos, tinham muito dinheiro acumulado e eles precisavam investir esse capital em algum lugar. Então, eles iam procurar essas novas terras, imperar sobre elas e a partir daí investir. E conquistar regiões que pudessem absorver a mão de obra excedente, que é uma forma de contenção social, que é o que acontece com os processos de, principalmente, escravidão, que eles vão buscar essa mão de obra mais barata e que ela é fruto desse domínio imperialista também. E aí tem uma imagem que retrata um pouco disso. Ó, temos dois europeus aí repartindo o mundo. É uma charge que meio que retrata o que é esse imperialismo. Continuando, observe. Vamos lá para as ações imperialistas na África, como que elas aconteceram. As ações imperialistas se concentraram no continente africano em lugares estratégicos, ou seja, eram lugares que poderiam oferecer às grandes potências matéria-prima para a produção em massa. Dessa forma, a tomada de terras no continente se intensificou quando os colonos descobriram a presença de diamantes nas terras africanas.
No início, durante a metade do século XIX, a África continha apenas colonizadores holandeses, britânicos e franceses. Porém, a descoberta de diamantes despertou o interesse de outras potências europeias. Assim, a disputa por território ocorreu de forma pacífica em algumas regiões. Já em outras, forças militares foram utilizadas. É muito importante a gente observar isso porque não é só um país europeu que parte desse princípio imperialista e vai atrás de dominar os países africanos, mas são vários, é praticamente todos os países, as grandes potências europeias que vão começar a dominar o continente africano. Tanto é que a gente vai ter a chamada Partilha da África, que vai dividir a África entre esses países. Observem. Aí tem um mapa desse domínio estrangeiro na África. Então, a gente vê aí as legendas de todos os países europeus e quais os pedaços de terras que eles ficaram ali no continente africano, certo? Então, basicamente foi isso. A África foi dividida, totalmente dividida entre esses países europeus, que tinham poder bélico, poder econômico, poder social. Então, eles tinham, de certa forma, como exercer influência sobre o continente africano. Isso vai gerar uma problemática muito grande, porque essas divisões não foram feitas levando em consideração os grupos étnicos, os grupos sociais da África. Então, é por isso que a África ela é um continente multicultural. Então, em determinado país se fala espanhol, em determinado país se fala português, em determinado país se fala inglês, holandês. Então, são várias culturas que vão ser surgidas e vão ser impostas nesses países africanos. Isso vai gerar, claro que, um descaso muito social dentro do continente africano. E do asiático, como que ocorreu? Observe. O continente asiático começou a ser explorado em 1500 e perdurou até meados do século XX. Porém, para alguns historiadores, a exploração europeia no continente ainda permanece. Visto isso, os europeus iniciaram a exploração da Ásia no intuito de aproveitar as riquezas que o continente possuía. Dessa forma, as potências europeias iniciaram um processo de colonização e conquista das terras durante os séculos XIX e XX. Assim, quando a Primeira Guerra Mundial teve início, grande parte da Ásia já estava sob domínio europeu. Devido à exploração das riquezas, as divisões feitas sem considerar a cultura e a estrutura das regiões ocasionaram problemas sociais e políticos para os países asiáticos. Por conta disso, algumas nações asiáticas ainda sofrem com as consequências deixadas pela colonização. Então é um pouquinho do que a gente tinha falado na África, que também aconteceu na Ásia. Esse domínio, sem essas divisões, sem serem levadas em consideração as culturas, as pluralidades que tinham naquele continente. E aí tem uma imagem, que é uma caricatura feita no final do século XIX, que mostra ali ingleses, russos, portugueses e até japoneses dividindo a China, que é um país asiático entre eles, certo? Partindo ali a China, cada um querendo um pouquinho, um pedaço desse país. E aí como que aconteciam também essas resistências a esse imperialismo? Prestem atenção. Africanos contra o imperialismo. Diante da violência e do racismo praticado pelos colonizadores, diversos povos africanos resistiram e se levantaram contra os europeus, dando origem a prolongados conflitos, que inclusive duram até o século XXI, certo? Até o nosso século atual. Aí a gente vai ter algumas rebeliões, tem a rebelião de Mamadou Lamine, que foi de 1898 até 1901, que aconteceu ali no Alto Senegal. A rebelião Ashanti, que vai de 1890 a 1900, que principalmente ali na região onde é atual Gana, o atual país Gana. E a revolta de Maji-Maji, que aconteceu de 1905 a 1907, que vai acontecer ali principalmente na região da Tanzânia, que era dominada pelos alemães, certo? A gente vai ter também reação asiática à colonização, ao imperialismo, e aí a gente vai ter principalmente a Guerra do Ópio, que vão ser britânicos e chineses que vão entrar em conflito por conta da venda do ópio na China. Os chineses foram derrotados primeiramente pelos britânicos e depois por uma aliança anglo-francesa. Claro que os países europeus iam se aliar para poder derrotar os países asiáticos e africanos, enfim.
E aí vamos ter alguns tratados que vão impor paz e como que vão acontecer as relações entre os países que queriam tanto dominar quanto que estavam dominados. Então, há sim uma reação imperialista, contra o imperialismo, na verdade, tanto dos países africanos quanto dos países asiáticos. Continuando, observem, quais são esses desdobramentos do imperialismo? O que o imperialismo impulsiona principalmente naquele período? Primeiro, vai promover uma acirrada disputa por mercados entre as nações industrializadas. Então a gente vai ter cada vez mais essas nações que tinham esse poderio industrial disputando para ver quem ficava com determinada terra. Vai intensificar o sentimento nacionalista e revanchista entre estados europeus. Contribuiu para a formação de alianças militares entre as principais potências europeias, que aí vai culminar na paz armada, e foi decisivo para a configuração de um cenário histórico favorável para a eclosão da Primeira Guerra Mundial, principalmente porque aquele primeiro ponto que diz que esses países vão promover uma disputa por mercado. Então não tinha país, não tinha mercado, não tinha território suficiente para todos esses países que queriam praticar o imperialismo. Então isso vai culminar na Primeira Guerra Mundial, certo? E aí a gente vai fazer duas questões rápidas para a gente tentar fixar melhor esse conteúdo que a gente acabou de ver. Observem. Primeiro, quais são as características do imperialismo, que é uma política colonialista que se consolida durante a década de 1880? Letra A. O respeito à religião das populações nativas, princípio que norteou a ideologia imperialista. B. O investimento do capital excedente das potências europeias em outros continentes, sobretudo na Ásia. Os acordos de cooperação entre os países e a transferência de tecnologia industrial. Letra C. O esforço das potências europeias recém-industrializadas para levar a indústria a outros continentes e implantar um sistema democrático com realização periódica de eleições. Ou letra D. A busca por mercados para investir capitais excedentes por áreas produtoras de matérias-primas industriais, compradoras de manufaturados e o controle de pontos militares estratégicos. Então, a alternativa certa é a letra D, certo? É a principal característica do imperialismo, que é esse capital excedente que eles precisavam investir em algum lugar, certo? E aí, a segunda questão. O imperialismo foi o fenômeno típico da segunda metade do século XIX, no qual as nações industrializadas europeias estabeleceram novas colônias ao redor do mundo, em especial na África e na Ásia, visando expandir as suas reservas de recursos naturais, seus mercados consumidores e a disposição de mão de obra barata, sendo as colônias essenciais para o progresso do modelo de capitalismo industrial, instalado em cada um desses países. Baseado nisso, explique qual a relação do imperialismo com a Primeira Guerra Mundial. Então, qual que é a relação desse movimento imperialista com o surgimento da Primeira Guerra Mundial? A gente até já discutiu aqui, certo? Mas observem a resposta. O mundo não era grande o bastante para as ambições de todas as nações imperialistas, posto que havia um número limitado de recursos e mercados, de modo que surgiram disputas entre estas próprias nações pelo controle de colônias, que acabaram deflagrando uma guerra aberta em 1914, a mais sangrenta que já havia sido vista até então. Tanto é que vai ser chamada de a Grande Guerra, porque foi a Primeira Guerra. Não sabiam que ia ter outra guerra, certo? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender os nossos objetivos aqui na aula. Para ter acesso a essa aula na íntegra, acessem a plataforma do Eduque no site da Secretaria de Educação, que lá vocês podem assistir essa aula quantas vezes quiser, tá bom? E a gente fica por aqui. Tchau, tchau.